Antônio, muito obrigada. Esse é um projeto que a gente faz com histórias de vida de cientistas sociais. Então, nossa primeira provocação é exatamente de início mesmo. A gente queria te ouvir um pouco sobre a sua família, de onde você vem, como era a sua socialização primeira, e depois começamos com a escola. Isso é uma origem familiar muito interessante, porque, embora eu não tenha refletido muito a respeito disso, porque eu nasci no Triângulo, dito Mineiro, não é? Uma região do atual estado de Minas Gerais, sob uma fortíssima influência paulista, não é? A estrada de ferro mogiana, saindo de São Paulo, Campinas, não é? Cruzava a região da expansão da cafeicultura de Ribeirão Preto, Franca, por ali, não é? Entrava no Triângulo Mineiro e terminava na cidade de Araguari. Eu nasci lá, não porque a estrada de ferro terminava, também não porque ali começava uma outra estrada de ferro que ia até Goiás, não é? Mas era um importante entroncamento ferroviário, com oficinas então uma incipiente, mas presente, incomum naquela região, base operária. Não é? Pois bem, a minha família não era de origem operária, muito ao contrário, não é? Era uma aristocracia agrária subsidiária. Não é? Eram os Rodrigues da Cunha, esse Cunha do meu nome é Rodrigues da Cunha, não é? Que foi abreviado, e essa família, então, era a família de criadores de gado zebu, e principalmente para reprodução, não eram criadores de gado extensivamente para abate, mas para reprodução, não era uma coisa assim bastante cultivada e qualificada, né, naquele segmento. Né? Mas, de todo modo, uma oligarquia periférica, tanto em relação ao estado de Minas Gerais, onde pagavam os impostos, não é? Quanto ao estado de São Paulo, onde recorriam para a expansão cultural. Era interessante, era uma espécie de dessintonia econômico-cultural e política. Não é? Embora a sintonia política fosse importante. Quando meu pai migrou, não é? Migrou dessa oligarquia e dessa região, para onde ele foi? Para São Paulo. Era o lugar natural para a migração, não era para Belo Horizonte. Lá era a filiação política necessária, por causa dos distritos eleitorais. É lá que se pagava os impostos. Né? Mas onde se ia para passear, onde se ia para estudar, era a São Paulo. Então meu pai migrou para São Paulo. Bom, a ligação da família em São Paulo com a família de origem continuou constante. Eu passava férias com frequência, era o lugar da liberdade, não é? A fazenda do avô, encontrava um monte de primos, famílias muito férteis. Uma família grande? Grande. O meu avô teve 13 filhos vivos. Todos morreram, não é? Todos moravam nessa cidade? Não? Sim, e depois migraram. Não é? Depois foram ser fazendeiros em outros lugares. O meu pai foi o exemplo do que não foi ser fazendeiro. Né? Ele fracassou como filho de um pecuarista, não sei se seria classificado como latifundiário, mas enfim, ele fracassou, era um profissional liberal, um dentista, não é? Migrou para o Rio de Janeiro. E o interessante é que essa volta era recorrente, né? Isso aconteceu comigo talvez até uns 13, 14 anos de idade, depois, ou talvez antes disso, já não me lembro bem. Depois rompi esses laços. Mas um fato interessante dessa ligação política é que quando meu avô e minha avó paternos fizeram bodas de ouro, eu fui escolhido para declamar uma poesia que foi comprada a um poeta de São Paulo. Encomendaram ele uma poesia para aquele evento. Não é? E como eu era o neto que morava em São Paulo, eu fui, na cidade grande, importante, eu fui encarregado de decorar aquela poesia para minha tristeza, né? Não só diante daquele público imenso, né? Como essa coisa de decorar poesia não era exatamente chegado a essa atividade artística. Você fez? Não, eu fiz. Não, é? Não só fiz, como recebi um grande abraço, e essa foi a minha primeira atividade política, do convidado principal, que era Juscelino Kubitschek.
Eu creio que nessa época ele era governador de Minas Gerais, talvez precisasse fazer as contas para ter uma certeza. Não é? Era um chefe político importante, meu avô era o chefe político local do PSD, não é? E num evento desses, Juscelino Kubitschek não iria deixar de comparecer. Então foi o início da minha carreira política, não é? Eu não tive consciência nessa época que seria num evento PCdista, mas o PSD daquela época, diferente do PSD, do momento em que essa entrevista está sendo realizada. Pois bem, então esse é o lado paterno. O lado materno foi de uma mistureba de imigrantes italianos com caboclos daquela região, etc. Minha mãe, uma professora primária, não é? Trabalhava em grupo escolar, era na realidade auxiliar de professora de grupo escolar, porque naquela época havia um curso normal que corresponderia talvez ao ginásio daquela época, sabe? O primeiro ciclo do ensino médio daquela época, não ao segundo ciclo, que era propriamente... Estou usando a nomenclatura já do período posterior de Capanema, só para dar uma ideia da arquitetura educacional. Então era talvez um auxiliar de ensino primário de grupo escolar. Trabalhou alguns anos e depois do casamento já não trabalhou fora de casa, ficou cuidando especialmente daquela clientela escolar dentro de casa. Quer dizer, ela teve a escolaridade fundamental toda feita, que não era muito comum. A fundamental pela nomenclatura de hoje. Mas foi mais, porque o curso normal ela teve depois 8 anos de escolaridade, podemos deixar isso talvez mais claro, o que era uma coisa muito rara para mulheres, e naquele local raríssimo. Exato. Não é? Em Boca de Sertão. Só para fazer um pequeno retrospecto, sobre o qual não vou falar muito, também não tenho sobre o que matéria para isso. O meu pai, na fazenda do meu avô, teve como professor um professor contratado. Preceptor. Um preceptor, um mulato, que ensinava as principais matérias, inclusive instrumentos musicais. Não chegava a ser uma Ina von Binzen, mas era assim, uma figura interessante, que era contratado para ensinar a tropa que meu avô criava em casa, mas também de vizinhos, que acorriam até a fazenda, gente de perto, não era longe. Então toda a educação primária do meu pai foi nessa base. Em que ano que você nasceu, Luiz Antônio? 1943. O mesmo ano em que o nazismo sofre a primeira derrota em Stalingrado, em que o grande conselho fascista demitiu Mussolini, imediatamente após o desembarque dos aliados na Sicília, mas eu não tive nenhuma interferência nesse evento. Luiz Antônio, quantos irmãos? 3, nós éramos 4. Sim, 4 com você? 4 comigo, sim. E com que idade você foi definitivamente para São Paulo? A família foi? 3 anos. Eu entrei na escola primária já em São Paulo. Já em São Paulo? Já em São Paulo. Bom, e assim foi. Posso começar a falar da faculdade? Sim, da escola. Um fato interessante, imediatamente antes da faculdade, mas acho que diz muito com ela, Helena, é o seguinte: eu gostava muito era de física. O meu destino era estudar engenharia. E a minha primeira rebeldia, em termos de estudo e de trajetória profissional, foi uma rebeldia numa faixa muito estreita, foi sair da engenharia para a física. Eu cursei durante um ano um cursinho privado que talvez seja um caso único, não conheço nada similar. Pelo seguinte, naquela época, eu estou falando de 1963 ou 62, naquela época, a Escola de Medicina, da Faculdade de Medicina da USP, exigia prova prática de física. Além da prova teórica, discursiva, nada de múltipla escolha. Isso foi uma invenção posterior. Além da resolução de problemas de física, tinha prova prática de laboratório. O candidato a médico, a estudante de medicina, sorteava um ponto que era uma experiência
a ser realizada com os equipamentos ali apresentados, de mecânica, ótica, eletricidade, não é? E tinha que desenvolver a pesquisa. Veja, o vestibular para física da USP, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não exigia isso. Era só teórica. Mas a medicina, sim. Porque essa era numa época que não havia um vestibular unificado dentro da universidade. Sim. Cada faculdade desenvolvia o seu processo seletivo mais ou menos da mesma maneira. E havia um consenso que tinha que ser feito no início do ano. Apenas isso. Nem norma interna sobre isso as universidades conseguiam ter, tamanha era a distinção estrutural e de orientação e curricular de suas unidades. E eu achava aquilo uma maravilha. O que eu gostava era de física experimental. E eu vivia nesse laboratório, pagava lá uma mensalidade e vivia no laboratório fazendo experiências. E tudo mudou num dia de grande cansaço do estudo de matemática, que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP exigia em grande quantidade no vestibular para física. E é o que eu não gostava. Eu achava aquilo sem importância, sem apelo. Eu queria laboratório de física, principalmente eletricidade, que eu mais gostava. Mas tinha que estudar muita matemática. Eu, cansado daquilo, um dia peguei um livro de uma colega de Araguari, que morava conosco em São Paulo, e estudava geografia numa faculdade que na época era para moças, a Sedes Sapientiae. Uma faculdade depois veio a ser integrada à PUC de São Paulo. Peguei um livro e fui ler. Isso com certeza 1963. Segundo semestre, Helena, de 63. Você está localizando o contexto político não é, extremamente conturbado no Brasil inteiro, golpe, ameaça de golpe, revolução socialista, greves enfim. Peguei um livro e comecei a ler. Um livro grosso, talvez 500, 600 páginas. E aquele livro me encantou. Eu disse, mas se estuda isso? Não é, é isso que eu quero. Não é? O livro se chamava O Homem, uma introdução à antropologia do Ralph Linton. Eu tenho. Não é? Eu li aquilo, e aí vi na apresentação, traduzido por Donald Pearson, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Disse, se existe Escola de Sociologia e Política, é isso que eu quero. Procurei no catálogo, descobri o telefone. Alô, isso é uma faculdade, uma escola, tem vestibular, o que é? A socióloga, o que faz socióloga? A moça não sabia responder, obviamente. Né? Imagina que pergunta estranha que eu fui fazer, totalmente inadequada. Ela me deu lá uma resposta, o senhor passa aqui, pega aí os pontos, vê quanto é, tal. Quanto é que paga. O que era a Escola de Sociologia e Política de São Paulo naquela época? Era uma instituição privada, com certeza, mantida por uma fundação, e tinha o status de Instituto Complementar da Universidade de São Paulo. Então, era uma instituição privada, privadamente mantida, cobrava mensalidades, recebia doações, tinha aplicações, etc. Mas tinha esse status distinto. Não conheço mais de nenhuma outra instituição com essa característica. Isso eu não sabia, essa ligação com a USP, eu não sabia isso. E lá fui eu fazer estudar aquelas coisas, né? A história, tinha a prova de português, tinha, não sei mais o que tinha, mas enfim, história do Brasil, história geral, isso era o forte. Não é? Eu não sabia nada daquela matéria. Não é? E não sabia o que era importante, o que era secundário. As pessoas me indicavam, lê tal coisa, lê tal coisa. Eu vou entrar nos detalhes desse vestibular, que é fantástico. Mas o fato é que eu não passei na USP, com toda a razão, não tinha qualificação para isso, era muito disputado, ciências sociais da USP eram muito disputadas. E consegui ser aprovado na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E foi muito interessante, porque o meu ingresso se deu nos primeiros dias de março, 2 semanas antes do golpe de 64. E uma coisa interessante, talvez até de efeito preditivo, é que fomos contatados, os calouros, por uma simpática Nisei chamado Mary Shibayashi, eu acho, talvez algumas sílabas erradas,
Shirabayashi, que nos convocava para ajudar no levantamento do universo vocabular de uma determinada região proletária da periferia de São Paulo, para servir de base à alfabetização, conscientização pelo método Paulo Freire. Não chegou a acontecer, porque o golpe veio e levou tudo isso para lá, não é? Como na Roda Viva. Não é? Mas esse foi o primeiro momento de uma, talvez, cooptação política de um jovem totalmente perdido naquela circunstância. Eu não era um cara de esquerda, mas também não era um cara de direita, e eu tinha apenas uma intuição de que era aquilo que eu queria estudar. Não mais do que isso, que eu tinha estudado, eu tinha feito o científico, se opunha ao clássico. Você vem do científico. E eu gostava era de física. E física experimental, especialmente de eletricidade. Mas aquele contexto conturbado, político, ideológico, atuou de alguma maneira, não é, sobre mim, a ponto de que a leitura daquele livro me levou a procurar uma outra situação. Foi assim. Você se lembra de que professores existiam? Quanto do Ralph Linton você encontrou lá? Lembro. Do Ralph Linton eu não contei nada. Pois é, o que te levou? Totalmente, mas nada. Também só fiquei um ano lá, não é? Não sei se depois encontraria alguma coisa. Acho que não. Porque eu tive 2 professores importantes no primeiro ano, que foram José Pastore, não é, que ensinou o funcionalismo de McKeever e Page, e isso no primeiro semestre. Depois ele foi para os Estados Unidos fazer doutorado. E Geraldo Semenzato no segundo semestre, que era exatamente o contrário de José Pastore, não é, que era um cartesiano na exposição das categorias do funcionalismo, os processos de cooperação, competição, conflito, integração, aquela coisa toda. E Geraldo Semenzato era um caos de pensamento, não é? Mas uma pessoa que conseguia mobilizar-nos para a busca de significados na realidade externa. Saiam da sala de aula. Primeiro, não leiam livros, leiam as revistas, os últimos artigos das revistas, isso é que é o importante. E mais, vão procurar o que as pessoas pensam a respeito de o que é sociedade. Vão entrevistar. Cada um entrevista 10 pessoas diferentes, não é? E procuram o que é sociedade. Procuram o que é, sei lá, partido político. Vão procurar o que eles pensam sobre isso. Então foram 2 pessoas muito importantes. E a cooptação política, né? Uma coisa, era um jovem em total disponibilidade. E a minha orientação política, que vai ter muita importância depois, quando me mudei para o Rio de Janeiro, foi determinado pelas meninas do Desoso de São Paulo, que eram muito bonitas, eram talvez uma meia dúzia, lindas meninas, e que sabiam alguma coisa de mim. Eu não sei como é que elas sabiam. Sei que me procuraram, eram todas oriundas da Juventude Estudantil Católica e todas quadros ou áreas próximas da Ação Popular. E eu, muito gostosamente, aceitei essa cooptação, não é, da AP, e passei a colaborar. Quer dizer que foi em São Paulo? Em São Paulo. Não, mas primeiro, colaborar com a AP, não era quadro da Ação Popular. Não é? Eu diria, numa linguagem que os comunistas usavam, uma área próxima. Não é? Mas uma área próxima muito ativa, porque elas fizeram de mim candidato à congregação, representante dos alunos do primeiro ano. Cada ano, eram 4 anos de curso, tinha o seu representante na congregação. E eu ganhei a eleição contra o candidato do PC, que era Getúlio Hanashiro. As meninas do Partido Comunista não eram bonitas, sofridas, origem proletária, etc. Né? Eles tinham todas estudado em colégio público, mas essas pensavam e tinham uma substância muito diferente das patricinhas do Desoso. Mas era delas que eu gostava. Não é? E ganhei essa eleição, mas perdemos o centro acadêmico, não é, para uma frente que o PCB fez com outros grupos e pessoas independentes, ganharam
o centro acadêmico de uma maneira brilhante do ponto de vista político. Não é? O primeiro, sim, eu ajudei a fantasiosamente defender o nosso centro acadêmico, que estava sendo ameaçado pela tropa da Universidade Mackenzie. Bom, a Escola de Sociologia e Política estava situada, como está até hoje, na Praça General Jardim, na Vila Buarque, perto da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, da Escola de Economia e Administração também da USP, da Escola de Medicina da Santa Casa e da Universidade Mackenzie. O curso de Direito Mackenzie tinha uma tropa fascista. Aqui o fascismo eu não uso adjetivamente, mas substantivamente. E começou a depredar os centros acadêmicos das faculdades em torno. E a próxima seria a nossa. Então dávamos plantão durante dia e noite, cada um com um porrete, e nada adiantaria, éramos 2 homens, né, a nos revezar 24 horas para defender bravamente o nosso centro acadêmico. E nunca fomos atacados, porque não valia a pena politicamente. Não é? Era uma faculdade de meninas, havia também um curso de biblioteconomia, portanto dava a proporção de mulheres no corpo docente superior a 90%, ou talvez um pouco menos que isso, no máximo. E assim foi, não é? Mas o fato, eu acho que o importante é que, de uma certa maneira, explica a minha migração para o Rio de Janeiro, não é? É que os bons professores saíram. O Pastore tinha ido para os Estados Unidos, era um excelente professor. E o Geraldo Semenzato foi trabalhar num escritório da OEA, creio que na Colômbia, no Instituto de Reforma Agrária ou de Estudos Agrários, em Bogotá. Não é? E a perspectiva de estudos no ano seguinte era péssima, os professores que nos aguardavam. Enfim, tinha lá um professor de antropologia física, tinha lá um horroroso, nós só pensava em medidas dos crânios e coisas desse tipo, e mudança do tamanho do cérebro, isso assim. Um padre que ensinava antropologia, coisas assim. Realmente a perspectiva era muito ruim. Não é? Então, o primeiro ano foi muito interessante. Uma das coisas mais marcantes em termos que juntava a política com a atividade acadêmica foi a visita da congregação ao Florestan Fernandes. Não é? Foi aluno de lá. Não, ele foi professor de lá. Mas foi aluno também. Ele foi aluno da Escola USP. Livre. Da Escola USP. Livre, na mesma turma do Darcy. A informação que eu tenho é essa. Mas, de todo modo, a razão por termos ido lá não foi dele ser aluno, foi dele ter sido professor. Não é? Antes de ser professor da Cátedra de Sociologia 1. E foi um professor muito querido dos colegas, da administração, dos alunos, sabe? Ele fez um grande sucesso. E o Florestan era candidato a catedrático. A cátedra era do Fernando de Azevedo, de Sociologia 1. Fernando de Azevedo já tinha se aposentado, não é? E o Florestan era catedrático substituto. Então chegou o momento da candidatura, elaborou uma fantástica tese, a integração do negro na sociedade de classes, e havia um competidor cujo nome eu não sei se já soube, mas não me lembro mais. Um competidor. A história não registra. A história que eu estou dizendo é a história contada hoje. Não é? Quem é essa figura? O fato é que alguém, não se sabe se o competidor ou alguém próximo a ele, não é, denunciou o Florestan como um perigoso agitador, e ele foi preso pelo DOPS paulista, segundo uns, num quartel do Exército, segundo outros. Né? Foi preso, isso é fato. Ficou algumas semanas preso. Houve um clamor em São Paulo contra a prisão dele, inclusive do jornal O Estado de São Paulo, onde Florestan tinha colaborado frequentemente durante a campanha pela LDB. Florestan foi solto. Foi solto e a congregação inteira se apertou numa Kombi para visitá-lo. Não é? E aquilo para mim foi uma noite memorável, ele contando como fez a tese, mostrando o arquivo, como fazia as fichas. Eu escrevi uma vez num memorial dizendo que aquele foi o meu primeiro alumbramento acadêmico. Não é? Então, foi a única vez que eu citei Bandeira também. Não é?
isso foi muito importante. Bom, houve algumas coisas também de indícios de informações policiais a meu respeito naquele momento. Eu nunca soube por que razão. Mas juntando isso com a perspectiva muito ruim de continuação do curso em São Paulo e pela eterna atração que o Rio de Janeiro exerceu. Você já tinha vindo antes? Já tinha visitado uma vez ou duas o Rio de Janeiro, né? Então havia uma atração muito forte do Rio de Janeiro, de modo impreciso, mas irresistível. E eu consegui a transferência para cá, não é? E para a PUC do Rio de Janeiro, que me aceitou muito bem, não é? O curso de Ciências Sociais da FENEFI estava em total decadência, a perseguição tinha sido muito forte, mesmo ao fim do governo Jango, não pelo governo João Goulart, mas, enfim, a polícia tinha atuado, a repressão interna da universidade também. Não é? Isso tudo fez com que eu chegasse aqui, fizesse uma visita e disse, não, aqui não vai dar nada. Na PUC do Rio me receberam muito bem. E pronto, e fiz lá 3 anos. Como é que foi o curso que você encontrou lá, comparado com o de São Paulo? Foi muito mais interessante. Primeiro, uma população discente totalmente distinta. Não é? A seletividade social da PUC do Rio naquela época era incomparavelmente superior da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Não é? Então, era enfim, talvez uma vanguarda cultural do Brasil naquela época, né? Em termos de costumes, em termos da linguagem. Isso era fantástico. Nós tínhamos 3 ou 4 cineastas no nosso grupo. Não é? Isso era alguma coisa muito importante. A PUC do Rio estava localizada, como está até hoje, na Gávea. Isso antes do túnel Rebouças. O túnel Rebouças modificou alguma coisa que facilitou a vinda dos tijucanos e tijucanas para a PUC do Rio de Janeiro. Naquela época era muito dificultado pela circulação do Rio de Janeiro. E essa era uma época que jovens não tinham carro. Na minha geração de estudantes, apenas uma pessoa tinha carro, Laizinha. Ninguém mais. Então, isso dava uma composição distinta. Não é? Uma instituição que era grande, não é? Mas, ao mesmo tempo, com relações muito primárias, muito face a face se desenvolvendo, não é? No curso. Com professores melhores, não é? Realmente professores melhores. Nós tínhamos um grande historiador lecionando, um jovem e grande historiador, que era o José Luiz Werneck da Silva, de quem eu fui monitor. Eu queria fazer uma pequena digressão sobre a história, como disciplina acadêmica, que não fazia parte do meu histórico escolar de estudante. Eu tinha passado por ela, não dava nem notícia dessa disciplina no meu ensino médio. No entanto, na Escola de Sociologia e Política, encontrei um grande historiador paulista do café, que foi Odilon Nogueira de Matos, uma grande figura. Eu nunca fui aluno dele, mas ele vivia na cantina, e eu gostava muito da cantina também, né? Durante as aulas e fora das aulas, etc. Eu gostava muito da cantina. E ele era um grande prosador. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu vim no carro dele, ele vinha para o Rio também e me deu uma carona. Não é? Eu trouxe meu violão, uma mala, e viemos conversando sobre o café pelo Vale do Paraíba, não é? Paulista e depois fluminense, e ele contando a história dele. Então aquilo foi importante para mim. Não é? E depois eu fui monitor do Werneck, o José Luiz Werneck da Silva, na disciplina História Social do Brasil. Fui aluno dele e depois monitor, talvez 1 ano só. Né? Isso foi para mim muito importante. Então, esse eu menciono em primeiro lugar. Não é? Mas havia um grande professor de sociologia, um padre. Padre Vargas. Não. O padre Ozanam. Já não me lembro do sobrenome. Hoje ele é professor num college do Canadá. Já não é padre, não é? Era
uma pessoa muito liberal do ponto de vista cultural, não é? Era o grande rival de outro padre, também sociólogo, que era o Ávila. Padre Ávila. Entendeu? Um de centro-esquerda, outro de centro-direita. E eu tinha um bom contato com os dois, um contato muito próximo com os dois. Ao mesmo tempo próximo, mas o que não impedia a existência de conflitos, não é? Com ambos. Um professor importante naquela época era o Cândido Mendes. Era um bom professor. Aspásia foi nossa professora de ciência política, substituindo alguém, já não me lembro quem. Acho que o próprio Cândido. Talvez o próprio Cândido, né? Ela, pelo menos, foi o que disse na entrevista semana passada. Cabia bem, exato, acho que foi isso mesmo. Bom, Laís Mouzinho Guide e Diegues na antropologia e não me disseram nada. Não é? Eu passei por eles. E havia uma figura fantástica que foi Sérgio Lemos, um jovem professor recém-desembarcado da França, que lecionou durante algum tempo sociologia da vida cotidiana. Então foi muito importante para mim nessa formação. E eu vou fazer outra pequena digressão, que é a questão da estatística. Talvez pela minha origem da física e alguma matemática, mesmo não gostando e resistindo daquela matematização toda da física experimental, que é o que eu gostava, não é? Eu tive alguma facilidade de digerir bastante bem a estatística descritiva que aprendi em São Paulo, com um professor espanhol cujo nome não me lembro. Já na PUC? Não, em São Paulo. Lá em São Paulo. Em São Paulo, na Escola de Sociologia Política. E aqui no Rio de Janeiro, como aluno de um professor maranhense, Raimundo, bom, um nome muito comum para maranhenses, pois não? Além de Ribamar, talvez Raimundo seja o mais frequente depois. E trabalhava, era um técnico do Instituto de Resseguros do Brasil e um fantástico professor de estatística. Eu aprendi bastante estatística inferencial com ele. E isso foi muito útil para mim, extremamente útil, depois na vida profissional que desenvolvi talvez precocemente, a partir do meu 3º ano de faculdade. Então isso foi bastante bom e aprendi também alguns rudimentos de processamento de dados, que hoje soa como uma coisa assim jurássica, usando cartões IBM perfurados, aquelas coisas todas e tal. E aprendi com um técnico da IBM que ia lecionar uma disciplina, talvez eletiva, nesse curso. Isso foi bastante útil para mim, porque no 3º ano meu pai faleceu. E um desastre, eu que era mantido no Rio de Janeiro, né, ia jantar no Lamas quando recebia a minha mesada, a situação mudou bastante, eu passei a ter que mandar algum para São Paulo, né? Não retornei para lá, mas tinha que mandar algum. E aí tinha que batalhar. Né? E consegui indicações muito interessantes de professores para pequenos trabalhos na área de pesquisa não sociológica, social, pequenos surveys, e eu me saí bastante bem com isso. E essa experiência me facilitou trabalhar no escritório de José Arthur Rios, indicado de um lado por Otávio Velho e de outro lado por um sociólogo que trabalhava no próprio escritório, cujo nome me escapa nesse momento. Me conheciam e indicaram, eu trabalhei durante uns 2 anos, também pesquisa social, não sociológica, usando aquele conhecimento mais tecnológico do que científico, né? De pesquisas sociais, desenhar amostras, correlações. Mas eu queria voltar um pouquinho, que você já está no 3º ano. Quando você vem para a PUC, o ambiente político na PUC também era inflamado, não? Inflamado, claro, porque aí nós já estávamos em 1965. E 1965 foi importante por 2 razões. Em primeiro lugar, a tentativa, que foi muito fluminense, né? Talvez mais carioca do que fluminense, de restabelecer a União Nacional dos Estudantes. Né? Tinha sido fechado pela ditadura
e as lideranças se exilaram. Não é? Mas havia um dispositivo no Estatuto da UNE daquela época, é que a instância, uma instância, eu não sei se superior ou substituta da Assembleia, era o chamado Conselho de Representantes, ou seja, os presidentes de DCEs. E naquela época a UNE podia fazer isso, porque eram muito poucas as universidades do Brasil. Sim. Hoje seria impossível fazer tal coisa. Então, a reunião dos presidentes de DCEs podiam definir situações de poder vagas, entre outras coisas. E foi essa iniciativa de um presidente de DCE do Rio de Janeiro, chamado Alberto Abissâmara, depois virou um deputado do PMDB, né, uma iniciativa para reconstituir a UNE a partir daí. Isso foi feito com os presidentes de DCEs aqui das áreas próximas, de uma meia dúzia de universidades. Reconstituíram a União Nacional dos Estudantes, ele foi eleito presidente da UNE no mandato tampão, não é? E com o propósito de convocar o Congresso Nacional dos Estudantes para julho de 1965. Isso foi feito em São Paulo. Foi o último congresso, foi o primeiro congresso legal depois do golpe. E o último, antes da transição para a democracia. Não é? Porque os outros foram clandestinos. Ibiúna, não é? Tudo. Ibiúna, antes disso em Belo Horizonte, também clandestino, etc. E eu ajudei a organização desse congresso. A minha participação nessa organização foi a minha entrada na AP como quadro, não é? Num partido político clandestino. Eu era uma área muito próxima e acabei adentrando a organização, não é? Como chamávamos. Então, organizamos os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, para que enviassem representantes a esse congresso. Não é? Fomos a esse congresso. As pessoas que organizavam esse congresso são muito interessantes, né? Uma delas foi o Wellington Moreira Franco. Hoje tem outras trajetórias políticas, hoje e ontem, né? Mas lá naquele tempo era um dos nossos. Nós organizamos esse congresso. Em São Paulo eu participei ativamente da organização dele, na Comissão de Relações Internacionais, não é, da UNE. Isso era a época da Guerra do Vietnã se acelerando, portanto, algo importante. Não é? E elegemos um presidente da UNE, que foi Travassos. Não é? E na volta para o Rio de Janeiro, não é, eu me vi candidato a presidente do nosso centro acadêmico de Sociologia e Política da PUC do Rio de Janeiro. E esse é um dado muito interessante, porque é um exemplo de suicídio político consciente, não é? Do qual eu fui protagonista. E se vocês acharem que isso é uma autocrítica, não estão enganados. Porque a proposta que saiu da Ação Popular para a UNE, conquistada por ela, não era nem uma frente, não é? E, portanto, virou a proposta da entidade, a resolução da entidade, era de não colaboração com a política do governo em espécie alguma. Portanto, não aceitaríamos as decorrências da lei Suplicy, assim chamada. O ministro da Educação, né, que conseguiu a elaboração de uma lei que o Congresso, já bastante cassado, aprovou, e significava que os centros acadêmicos cederiam lugar a diretórios acadêmicos. Isso não era apenas uma mudança de nomenclatura, que tinham finalidades muito mais restritas e participações também mais limitadas. Os estudantes não podiam ser reprovados, o voto era obrigatório, coisas desse tipo, né? E então nós dissemos, nós não vamos colaborar. Por outro lado, nós tínhamos que fazer uma campanha, porque senão os solidaristas cristãos iriam assumir o nosso centro acadêmico. Eles eram apenas meia dúzia, não é? Mas se nós não votássemos, não participávamos, eles iam conseguir. Então montamos uma chapa importante e se inscreveu. Diante daquela chapa, os solidaristas cristãos, havia uma organização que chamava Movimento Solidarista Universitário.
Então eles nem se inscreveram. A chapa era eu como presidente, Sidney Miller como vice, a Ana Clara Torres Ribeiro como secretária, eu creio, e mais algumas pessoas. Essa chapa seria imbatível. Mas como conciliar... E o PC não tinha? Era AP e esse solidarista? E o solidarista. O PC, nesse momento político, era inexistente. Ou talvez fosse tão secreto que ninguém sabia. Estou dizendo na escola de Sociologia e Política, ao contrário da engenharia. Engenharia, o PC, aí o PCB, não é? Era bastante forte. Mas lá na Sociologia, assim que se passava. Não é? Então, o que fizemos? Combinamos que 1 minuto antes do término do prazo, eu retiraria a chapa. E foi o que aconteceu. Retirei a inscrição da chapa. E foi o pandemônio, porque o diretor da faculdade, o padre Ávila, embora solidarista, né, vivendo aquelas contradições da sua vida, ele dizia, mas vocês não podem fazer isso, vocês vão perder o centro acadêmico com o mimeógrafo, telefone, espaço, arquivos, não é? Legitimidade, vocês não podem fazer isso. Faremos, não compactuaremos com essa ditadura, não é? Mas eu atraso o relógio, não é? Ele atrasou o relógio. Não, olha, não é ainda meio-dia, vocês não faremos. Não é? E assim foi feito. Lacrou o centro acadêmico. E o centro acadêmico ficou uns 2 anos sem direção. Foi um atraso político tremendo para recuperar esse tipo de coisa. Não havia nenhuma previsão de que nessa ausência outro pudesse assumir nada? Não, porque gerou-se uma situação de anomia. Sabe? De anomia. Até porque a AP continuava insistindo na não participação. Diretórios livres, os centros acadêmicos livres. Só que não havia força política para o exercício prático dessa liberdade. A liberdade exige organização, né? Aliás, muito mais do que a vida democrática quando burocratizada nos seus órgãos institucionais. Quer dizer que os 2 últimos anos da graduação não tinha mais essa representação, né? Que você ficou ali? Não tinha. Mas ao mesmo tempo você começou a trabalhar também, Exatamente. Deve ter ficado com um tempo mais curto. Exatamente. Então, aí o que aconteceu? A densidade de estudos diminuiu, o trabalho de pesquisa social aumentou e a inserção política clandestina também. Né? Foi mais ou menos essa equação que se montou. Ao fim desse curso, nós terminamos, a minha turma terminou em 1967. Eu fui selecionado por Glaucio Soares, que foi mencionado na nossa conversa preliminar, para o mestrado na ELAS, Escola Latino-Americana de Sociologia, em Santiago. Ela era a antecessora da Flaxo. Da Flaxo. Né? Então, 2 brasileiros foram selecionados, pelo menos do Rio, não sei se do Brasil inteiro, só 2 do Rio. O primeiro lugar foi Ayrton Fausto. O segundo lugar fui eu. E tinha bolsa e eu desisti, por causa de mulher, não é? Mais uma vez. Não é? Eu estava noivo e a minha noiva tinha uma prática na psicanálise e estava em formação, então isso não é uma coisa que se transfere de uma cidade para outra, etc. E eu preferi a Estela do que a Elas. Ela do que elas. Mas qual era a perspectiva para um jovem sociólogo recém-formado, no final de 67 e 68? Quais eram as opções que existiam? As expectativas eram, primeiro, uma expectativa bem fantasiosa para aquela época, que era trabalhar em planejamento governamental. Isso era alguma coisa que existia, era uma expectativa inercial. Isso tinha a ver com o desenvolvimentismo da época Goulart. Não é? Essa era uma via. Tinha uma outra via que era a carreira acadêmica, que muitas vezes tinha projeção para o exterior. Não é? Alguns de nós foram para o exterior. Eu acabei não indo por essa razão. Uma expectativa mais baixa, que era o magistério
o magistério secundário. Algumas pessoas fizeram licenciatura. Eu jamais serei professor na minha vida. E acabei sendo praticamente toda ela. Né? Mas essa era uma expectativa. A pesquisa social em que eu trabalhei muito foi sempre considerada por mim e pelos colegas mais engagés na vida como sociólogo como alguma coisa menor. Um ganha-pão. Um ganha-pão, uma coisa imediata, que de repente era preciso esconder no currículo. Mas foi por experiência aí que eu entrei na vida acadêmica. Interessante, não é? Porque eu queria saber isso, como é que você foi parar na educação, porque já no mestrado e era um mestrado, não havia tantos programas, né, também de pós-graduação. Veja só. Onde é que nasceu isso? Da pesquisa social, você acha? Bom, diretamente não, mas indiretamente sim. Por que razão? José Arthur Rios tinha um escritório no Rio de Janeiro de pesquisa social. Ele se declarava herdeiro ideológico do padre Lebret, que era um sociólogo de esquerda e padre católico, ligado aos padres operários na França. E a pesquisa social era uma maneira de evidenciar os grandes conflitos, não é? Alguma coisa muito interessante, pré-conciliar e conciliar da Igreja Católica. Mas não tinha nada disso, era apenas uma plaquinha na porta, Economia e Sociedade, era o nome, a legenda do padre Lebret. Mas o principal é que ele era assessor do Senado Federal e também um quadro próximo dos americanos da USAID, United States Agency for International Development. Então, por essas duas vias, não pela terceira, que eu citei em primeiro lugar, da economia e sociedade, isso era apenas legitimação. Pelos americanos e pelo Senado, ele recebia várias encomendas de levantamento, diversos levantamentos. Alguns deles interessantes. E eu dirigi pesquisas de campo interessantes. Uma delas, né, que foi de grande importância para mim, e talvez para a política educacional no Brasil, foi sobre a Cruzada ABC, Ação Básica Cristã no Nordeste, Pernambuco e Paraíba. O que aconteceu? Com o golpe de 64 e a repressão, o movimento de educação de base da esquerda da Igreja Católica se retraiu. E o vácuo político foi ocupado pelos presbiterianos do Nordeste. Ação Básica Cristã, era esse o nome. Também alfabetização de adultos, em moldes diferentes daqueles. Não é? Então, e se expandiu muito, se expandiu por toda a faixa litorânea do Brasil e chegou até o Rio de Janeiro, alguns anos depois, até São Gonçalo. E depois refluiu. Aí eu já não conheço as causas do refluxo. Não é? E acontece que os americanos dessa Ação Básica Cristã buscaram o financiamento da USAID, que antes tinham um financiamento apenas de governos locais e da própria igreja presbiteriana. Isso era pouco para financiar a expansão. A USAID disse, muito bem, precisamos avaliação por um grupo independente. O grupo independente era o José Arthur Rios, ligado à sua própria área. Não é? E quem executou a pesquisa social fui eu, ou seja, quem organizou, quem juntou estatísticos, quem montou equipe no Nordeste, etc. Claro que gente do movimento estudantil que aplicou os questionários e coisas desse tipo, usando até técnicas de estatística pouco comuns na época, como amostra por conglomerados, umas coisas assim. Foi extremamente interessante, porque quando os americanos desse movimento de alfabetização se deram conta do teor dos questionários, das observações que fazíamos, das perguntas, não é? Eles mandaram uma tropa de sociólogos e estatísticos para derrubar a equipe. O Rios, dono do escritório, não entendia nada daquilo, de correlação, amostragem, esse negócio, e eu tive que me defrontar com aquela gente lá em Recife. E conseguir salvar a pesquisa. Os caras fizeram um relatório, não, o negócio está bem arrumado, etc. A pesquisa chegou até o fim. E a USAID negou o relatório, negou o financiamento.
Porque nós mostrávamos coisas como falsificações das listas de presenças e falsificações dos índices de evasão, no sentido de diminuí-los, coisas assim. O financiamento não foi dado, isso foi uma coisa importante. Pois bem, mas até aí nada. Essa era uma pesquisa ao lado de outras. Pesquisas sociais, era uma atrás da outra, aquela correria para ganhar dinheiro. Tá? Acontece que a PUC do Rio, onde eu tinha terminado a minha graduação, em 1967, me convidou para trabalhar em 1969, portanto um ano depois. Terminei ao fim de 67, corre 68, virei professor universitário da PUC do Rio em março de 69, para a disciplina mais difícil do programa, onde havia maior rotatividade de professores, chamado Métodos e Técnicas de Pesquisa. Isso era um departamento de Sociologia. Tá. O professor tinha saído para licionar, ele tinha saído para o seu doutorado, e quem sabiam que lidava com essas coisas, não de métodos, mas de técnicas, né, era eu. Então me indicaram, e lá fui eu, licionar. Com a lembrança do professor Raimundo lá. Professor Raimundo, lá da Escola de Sociologia Política, do espanhol, não é? E da prática que eu adquiri na pesquisa de campo. E lá fui eu licionar para gente que tinha sido meu colega um ano antes. Não é? Agora, só para não passar direto, 68, né, com a sua atuação política na AP e o clima de fechamento, quer dizer, de radicalização. Sim. De 68, como é que você viveu esse ano? Foi o momento da minha saída da AP. Eu participei daquelas passeatas, enfim, a passeata dos 100 mil, estava presente e tal. Mas esse era o momento da inflexão da organização, no sentido de uma perspectiva, que eu diria, mais de atuação em movimentos de massa, para uma atividade que oscilava entre o foquismo e o maoísmo, mais insurrecional. E eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Sabia que não era por ali. Não é? Bom, eu conhecia o interior do país, né? O interior do país não era insurrecional de jeito nenhum. Não era possível. Mas você chegou a participar desses debates dentro da AP? Participei perifericamente. Eu nunca fui quadro central ou dirigente da AP, né? Isso nunca fui. Mas participei da leitura e crítica de documentos sobre o foco insurrecional do Debré, enfim, sobre textos de Mao, essa coisa. Não é por aí. Além do mais, não é? Eu dizia, nós não temos uma cultura organizacional, não é, para enfrentarmos uma atividade desse tipo. Não temos essa cultura. Eu via o que estava acontecendo na hora de organizar encontros clandestinos. O que estava acontecendo? Bom, isso foi responsável pela morte de muita gente, né? Inadvertidamente. Claro que com o tempo esse tipo de coisa aconteceria, essa prática iria acontecendo com sobreviventes, né? Com os poucos sobreviventes. Essa coisa não vai dar certo. E eu falta saí... de cultura organizacional em que sentido? De ser mais profissionalizado, militarizado? Ser mais profissionalizado, não necessariamente militarizado. Essa era uma época que a AP procurou, pelo menos no espaço a que eu tinha acesso, substituir essa falta de cultura organizacional para a vida clandestina, não é? Que não era se esconder na casa da prima. Era uma coisa diferente disso. Não é? Substituir isso por alguns quadros militares caçados. Eu cheguei a participar de um grupo de segurança que tinha lá um oficial, não é, caçado, e eu via que aquele negócio não ia dar certo. Nós, estudantes, todo mundo de classe média, não é, todo mundo gostando de assistir os filmes do Paissandu, não é, e dirigidos por aquele gorila. Isso não ia poder resultar em boa coisa, como de fato não resultou. Não é? E eu vi que eu tinha que sair da organização. Eu estava te perguntando se foi traumática a saída da AP ou foi difícil, ou você
podia dizer quero sair e sai? Não foi traumática. Até por causa de uma situação meio anômica da organização, né? Ela não era uma organização com alto nível de integração, como outras vieram se desenvolver ao longo da luta armada, né? E aí, quanto mais restritas, maior o grau de integração. Claro. A AP não tinha passado por isso ainda, né? E ela acabou que isso só aconteceu quando ela quando ela se fundiu com o PCdoB. E isso é muito interessante, eu não sei eu não sei quando, né, e vários colegas meus entraram. Um muito próximo de mim, da época da PUC, estudante de engenharia, veio a ser membro do Comitê Central do PCdoB. Isso é que é uma coisa interessante, Celso, porque a AP forneceu ao PCdoB os quadros que o PCdoB não tinha. E o partido forneceu à AP a cultura organizacional de um partido clandestino, que ela não tinha. Seria interessantíssima uma pesquisa nessa direção. Eu não sei dados sobre isso, mas a vivência me aponta uma coisa interessante. Muita gente do PCdoB é oriundo da AP. Eu me lembro até uma coisa, vou dizer, apesar de estar sendo gravado, eu fui uma vez numa reunião do PCdoB na Câmara, convidado, não pelos meus antecedentes na AP, que eles não sabiam, levaram um susto depois, não é? Sobre temas de política educacional. Estavam lá os deputados, Aldo Arantes e gente importante do PCdoB, não é? E aí entramos na discussão e eu defendi posições distintas da que o partido estava defendendo. E cheguei a ser afrontado nesse evento, sabe? Eu digo, vou ter problemas para sair daqui. E na hora de despedir, não é? Eu disse, bom, eu agradeço muito o convite, vocês foram amáveis de me ouvir, muito bom que vocês ouçam os diferentes, etc. E eu quero aproveitar para dedicar essa minha presença aqui a um grande amigo e colega meu e companheiro vosso. E disse o nome dele, que era um colega meu da época da PUC do Rio, era estudante de engenharia, depois migrou da AP para o PCdoB, foi membro do Comitê Central, né, e antes disso foi plantar arroz no Maranhão, na preparação da guerrilha, não no Araguaia, mas no sul do Maranhão. Foi preso, se safou, veio para cá, não é? Bom, virou membro do Comitê Central e morreu em São Paulo, fazendo jogging no Ibirapuera, sentiu-se mal do coração, encostou-se numa árvore, morreu, escorregou para o chão e lá ficou como de cócoras o dia inteiro. Até que fosse os varredores, os caras tá aí desde de manhã, foram lá ver, estava morto. Rogério Lustosa. Quando eu disse o nome do Rogério Lustosa, eu quase que recebi uma ovação. Ovação não de ovo, mas de palmas. Saí muito bem de lá, e me levaram, etc. Você me safei por esse caminho. Você já era casado nessa época? Não, me casei de 68 para 69. Então, foi o casamento se deu numa rejeição da pós-graduação no exterior, que era rara naquela época, né? Na Elas, a Santiago ainda era a Suíça da América Latina, cheio de órgãos internacionais, etc. E numa rejeição da AP. Não é? Eu não atribuo isso ao casamento, não é? Pelo menos a rejeição da AP. A rejeição à pós-graduação, sim. E a entrada no mestrado em educação? Bom, essa foi uma questão muito interessante. A migração, o abraçar desse objeto, né? Isso é uma coisa muito interessante que tem a ver, eu acho, com duas coisas muito importantes. Primeiro, a departamentalização da Universidade Brasileira depois da fragmentação das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Eram instituições, essas faculdades, com diferentes seções, às vezes chamadas de departamentos, diferentes dos departamentos de hoje, ou pós-68.
Mas havia uma ligação mais intensa, pelo menos nas grandes universidades. Eu estou pensando na mais importante das nossas de humanidades, que era a Universidade de São Paulo, né? Então, não era problema nenhum que o catedrático de Sociologia 1 fosse Fernando de Azevedo, essa figura com uma grande trajetória na educação. Nem que Florestan Fernandes e seus assistentes, não é? Florestan Fernandes e o outro assistente de Fernando de Azevedo, Antônio Cândido, se dedicassem a temas educacionais nos seus trabalhos. Nem que os assistentes dele, Florestan, porque Antônio Cândido foi para outro rumo, se dedicassem a temas educacionais, como o Luiz Pereira e a Maria Alice Forac, para citar os mais importantes dos dois, que tiveram influência grande sobre o meu trabalho, não é? Mas, em geral, depois da fragmentação das faculdades, a departamentalização fez com que a área de educação se separasse muito das demais, especialmente filosofia, de ciências sociais, de psicologia. Isso foi muito grave para a área de educação, muito, muito grave. Não é? Mas eu não me preocupava com isso. Isso para mim não tinha a menor importância. Não tinha visão, talvez, ainda, né? Não tinha Pois tempo disso. É. E o que resultou... Ou o grau de separação não, Né? não Era tivesse ainda muito recente, alargado. né? Mas o que resultou, Celso, foi que ampliou uma espécie de desvalorização de temas educacionais pelos sociólogos. Mesmo sociólogos sendo educadores profissionais. É muito comum sociólogos dizendo, vocês educadores, dizendo para alguém que trabalha com educação no sentido estrito. Estrito não, nominal, numa faculdade de educação ou num departamento de educação. Como se eles também não fossem professores em tempo integral e dedicação exclusiva. Pois bem, então eu comecei a licionar métodos, na realidade técnicas de pesquisa, não métodos, no departamento de Sociologia da PUC do Rio de Janeiro. E acho que me saí bem como professor, não é? Porque eu tinha muita experiência de trabalho de campo que eu podia citar da minha própria experiência. Quando eu citava tipos de amostragem, estratificada, simples, conglomerada, eu podia dar a experiência das pesquisas que eu participei. Não só porque eu tinha conhecimento e fazia questão de pôr no trabalho de campo, olha, pode ser alternativa, assim, sabe? Não é? Mas também, pela experiência, eu podia tratar delas. Então, isso acho que foi bem sucedido. Até que um aluno me perguntou, mas por que você gosta tanto de dar exemplo de pesquisas de temas de educação? Eu não sabia disso. Eu me dei conta de que fazia isso, de que as pesquisas que eu mais tinha gostado, como essa que eu mencionei há pouco, sobre a Cruzada ABC no Recife, em João Pessoa, eram pesquisas sobre temas que envolviam educação, não é? Ou como estudantes, ou sobre os estudantes universitários, etc. Coisas assim, não é? E eu disse, é mesmo, eu gosto delas. E nasceu daí a vontade de licionar sociologia da educação. E aí, Celso, é o problema. Nesse loteamento curricular que aconteceu nas nossas universidades, com a fragmentação das faculdades de filosofia, ciências e letras, a sociologia da educação passou para os departamentos ou faculdades de educação. Não que tivesse que ser assim. Eu creio que passou por causa da desvalorização dos temas educacionais pelos sociólogos. Os pedagogos não tinham nenhuma força política para dizer essa disciplina é nossa, a economia da educação é nossa, a sociologia da educação é nossa. Mas como havia uma desvalorização dessa disciplina, deixa isso. Quer dizer, uma desvalorização de um lado e uma conveniência para o outro para se firmar como campo. Você tem uma combinação boa. As duas coisas. Né? Eu disse, eu quero licionar sociologia da educação. E essa disciplina estava em outro departamento. Eu tive que pedir transferência de departamento. Isso deve ter sido o quê? 1970, 69, 70. Comecei em 69, 70, 71. E fui buscar o mestrado em educação para isso, para abraçar o meu objeto. No mestrado em educação nessa época, era comum haver teses de sociologia? Não. Não, que eu saiba, a minha foi a primeira. A minha
Não é verdade. Não é verdade. Não era comum. Não era comum. Confirmo, mas havia. Talvez a primeira delas tenha sido de 1974, de Celso Baizigel, na Universidade de São Paulo. Talvez tenha sido a mais importante delas. Não é? E o que podia ser um mestrado em educação em 70? Confusão. É? Aquilo era uma espécie de pupurri disciplinar. Não é? Juntava-se um grupo de pessoas com graduação e variada, mestrado, e às vezes até sem pós-graduação, em diferentes temas, e montava. Eu aprendi muito pouca coisa no meu mestrado em educação, muito pouco. E acabei desenvolvendo uma dissertação muito bem sucedida. Que é uma referência. Como dissertação e eu acho que como resultado político, de crítica política educacional da ditadura, que é sobre a profissionalização universal compulsória no ensino de segundo grau, não é? E foi alguma coisa importante. Naquela atmosfera de 70, né? Quando alteraram o ensino. Exatamente. Mas como é que surgiu o tema? Também por acaso. Estou falando de muitos acasos, né? De muitos acasos, mas de fato aconteceram, né? Eu tinha um projeto de dissertação de mestrado que era, mais uma vez, uma tentativa de exploração estatística de um tema, eu diria, um tema de análise conjuntural sociológico. Se chamava alguma coisa como a determinação estrutural da escolarização na zona rural. Era uma manipulação de dados estatísticos que pudessem explicar por que um município tinha uma alta taxa de escolarização e outros tinham uma baixa taxa de escolarização. Isso estava ligado ainda ao escritório José Arthur Rios? Não, eu já tinha deixado há muito tempo isso. Estava ligado àquela formação inercial, não é? E uma facilidade de lidar e uma preferência de dados estatísticos, alguma coisa assim. Não é? Exclusivamente assim. Cheguei a publicar um artigo numa revista da PUC do Rio, com esse tema. E esse assunto mudou completamente numa pressão de um colega de PUC, colega professor, para fazer uma conferência para pais e professores sobre a reforma que estava em tramitação no Conselho Federal de Educação e talvez já no Congresso, a reforma que havia de vir. Isso me levou a estudar, sem nenhuma motivação, aquele tema. Estudei e nesse processo de estudo, a que eu fui compelido, não é, saiu dali um novo tema, que foi esse. Eu vi, olha, isso é alguma coisa de grande relevância, não é o tema que eu estava tentando, isso não tem importância primeira, tem importância sempre, mas não importância primeira, e eu vou perseguir esse outro. E foi então que eu iniciei esse estudo sobre a transição da política educacional no que dizia respeito ao ensino profissional, do profissional para o profissionalizante, isto é, da formação de técnicos de nível médio para uma outra maneira em que todos os estudantes do ensino de segundo grau deveriam seguir um currículo compulsoriamente profissional. E sob orientação do Cláudio Moura Castro. Aí é uma coisa muito interessante, não é? Porque o orientador inicial não era ele, era Durmeval Trigueiro, que era uma grande figura. Ele era talvez ele viesse a ser o herdeiro intelectual e político de Anísio Teixeira. Era uma grande figura. Foi diretor do Departamento de Assuntos Universitários no governo Jango, no fim do governo Jango. Perdeu o cargo pelo AI-5, em decorrência do AI-5, e foi trabalhar na PUC do Rio, foi acolhido pela PUC do Rio. Não é? Ele veio a ser o melhor professor daquele curso de mestrado, não é? E era meu orientador. Teve um derrame cerebral, não por causa da minha dissertação. Acho que não. Veio a ter um derrame cerebral, isso foi gravíssimo, porque era a grande figura daquele programa. A promessa de reorientação de todo o curso em função de uma orientação
mais consistente em termos acadêmicos, de um comprometimento político não partidário, não baseado nos slogans, mas de visões de longo prazo, mesmo. pela democracia. Não é? E eu fiquei impossibilitado. Então, qual era a solução que eu tinha? Ou era o que eu dizia, ou a freira espanhola, que coordenava o programa, que estava disponível para orientar, uma franquista, né? Ou um economista brasileiro recém-desembarcado dos Estados Unidos, de direita, mas pelo menos uma direita moderna. Não é? E também o fato de ser homem, então era mais fácil brigar, mandar para certos lugares, etc., como de fato aconteceu. Não é? Ele assumiu com satisfação a minha orientação, não é? Porque eu também não era um aluno qualquer, não era já um professor da universidade, um cara com certo trânsito nas áreas acadêmicas, não é? E eu não gostei nada, mas era a maneira de enfrentar essa situação. Foi uma situação acadêmica extremamente conflituosa. Extremamente conflituosa. A negociação de citações, de formulações, foi até o último dia e foi até o momento da defesa. Foi muito brabo. Na hora da composição da banca, não é, ele convidou um outro economista norte-americano, não de ressocialização dos Estados Unidos, como ele próprio, mas norte-americano de nascimento, Frank Taylor, não é, que era do grupo da Fundação Ford, da USAID no Brasil, e eu disse, olha, tem que ter alguém mais arejado do que vocês dois na banca, não pode ser assim. Ele sugeriu um outro nome, eu disse, não, esse é o veto, e acabou sendo Zacarias Sá Carvalho. Era um economista, consultor de empresas, não é? Um coautor do primeiro estudo sobre bolsistas estrangeiros, bolsistas brasileiros de pós-graduação, o primeiro grande estudo encomendado sobre a CAPES, pela CAPES, sobre essa questão. Não é? E não que ele fosse de uma orientação totalmente diferente, porque ele era, como o Cláudio Castro, adepto da teoria do capital humano, por exemplo. Mas pelo menos ele não gostava de jovens tecnocratas. Então, por transitividade, isso me beneficiaria. Né? Portanto, ficamos 2-2 durante a defesa. E foi pau puro. Não é? Mas foi aprovado, felizmente. E é interessante porque mestrados nessa época duravam 4 anos, eram Sim, pesquisas 4 anos. muito. 4 anos. Talvez aquela né? dissertação atualmente fosse considerada uma tese de doutorado. Doutorado, né? certamente. Sem nenhuma certamente. autocelebração. Não, mas Se eram certamente. valores distintos, né, dessa situação. E pouco depois você saiu da PUC aqui para a FGV. Foi, pois é. 74. A minha colaboração com a FGV é muito interessante. Foi em 2 momentos distintos. Né? E começou por um órgão que já não existe, o CETRU, o Centro de Estudos e Treinamento em Recursos Humanos, que era dirigido por Joaquim Faria Góes Filho. Isso é uma coisa interessante sobre a Fundação Getúlio Vargas, talvez não exista mais hoje, talvez, é que a Fundação era uma instituição que vivia da ambiguidade público-privada, não é? Ela se nutria da ambiguidade. E uma maneira dela conseguir alimentar essa ambiguidade era abrigar pessoas importantes aposentadas do governo aqui e criava órgãos para ela. Um deles foi Joaquim Faria Góes Filho. Ele era tanto da USAID, não é, um quadro da USAID, dos comitês da USAID, quanto um dos criadores do Senai. E foi criado o CETRU para ele, que era um órgão, funcionava aqui no 7º andar, muito pequeno, também fazia pesquisas sociais, levantamentos de egressos, coisas desse tipo. E eu tinha qualificação para trabalhar nisso, por tudo que eu já disse até hoje. Então vinha trabalhar nesse grupo. Não é? Mas por que a opção de sair da PUC e vir para a Fundação? Na realidade não foi uma opção, eu fui forçado a isso, porque a PUC sofreu uma grave... Sim, eu vivi... A primeira transição, Celso, foi do escritório do Arthur Rios para a PUC do Rio. Não é? Isso eu quis fazer. Aquele escritório era insuficiente, era apenas
lugar para ganhar algum dinheiro. Né? Claro que eu me beneficiava também da experiência de pesquisa social, como já contei. Né? Mas tão logo houve oportunidade de ficar em tempo integral no Departamento de Educação da PUC do Rio, eu aproveitei essa oportunidade. Havia poucas pessoas nessa situação. Fiquei alguns anos aí, talvez 18 anos, não sei. Mas acontece que a PUC sofreu uma grave crise financeira e teve que cortar carga horária. Então, eu tive que procurar um outro lugar. Não é? A Fundação Getúlio Vargas foi uma alternativa nesse momento. O interessante é que do CETRU nasceu um outro órgão da Fundação, que já não existe mais, que é o IESAI, Instituto de Estudos Avançados em Educação. Esse IESAI, dirigido por Joaquim Faria Góes, filho, não é? Abrigou também um projeto do Anísio Teixeira, que nessa época já tinha deixado o serviço público completamente, tinha deixado o Conselho Federal de Educação e tinha como um grande projeto criar esse instituto. Então, Anísio Teixeira de um lado, Durmeval Trigueiro de outro e Joaquim Faria Góes, filho, de outro, imaginaram essa nova instituição. Queria fazer pesquisa e, atrás das pesquisas, induzido por elas, desenvolver programas de pós-graduação no padrão norte-americano do termo, o mestrado e o doutorado. Não é? O Anísio morreu. Morre tragicamente. Tragicamente. E o IESAI teve uma outra orientação, por questões políticas imediatas, que não teve aquela elevação de propósitos que o Anísio tinha imaginado. Mas o que acontece é que o Joaquim Faria Góes era responsável por uma importante disciplina do curso de mestrado. E nem sempre podia licionar, por causa dos compromissos, e pedia que eu licionasse no lugar dele. E tanto fez isso que eu o substituí. Ele ficou muito triste porque eu era o Delfim dele. Ele estava me preparando, eu não sabia disso, mas estava me preparando para ser o substituto dele na direção do CETRU. Não é? Eu deixei esse tipo, renunciei a esse cargo assim de grande prestígio na ideia dele e fui ser professor do IESAI, coisa que eu fiz com muito gosto. Não é? Trabalhei durante um bom tempo lá e com muito proveito acadêmico, sabe? Muito proveito. Era um grupo interessante. E saí de lá para ir para a Unicamp. Mas nesse meio tempo você fez o doutorado também. Exatamente. Na PUC. Na USP. Na PUC. Perdão, na PUC de São Paulo. Na realidade eu tentei fazer na Universidade de São Paulo com dificuldade, não consegui uma inserção boa na Universidade de São Paulo, porque naquela época a inserção não era no programa, era no orientador. E eu não consegui ligações boas nesse aspecto. Né? Havia lá uma socióloga da educação com a qual eu não me identificava em praticamente nada, que era parecida a Jolie Gouveia. Não é? Isso no departamento de sociologia. Eu não queria fazer uma tese orientado por ela. Né? Procurei por orientação de outras pessoas, não fui feliz nessa composição e acabei aproveitando a oportunidade que se desenvolveu na PUC de São Paulo, não é, num programa de pós-graduação em educação que estava sendo organizado por Durmeval Saviani. E foi bastante satisfatório. Não é? Valeu muito. Veio a ser seu orientador também. Veio a ser orientador, exatamente. E aí você migra para o tema da universidade. Pois você é. Sai o tema da universidade, que eu já tinha iniciado antes, sem nenhum propósito acadêmico de titulação, né? Eu já tinha redigido a Universidade Temporã, o primeiro dessa trilogia, não é? E como tese de doutorado desenvolvi a Universidade Crítica. Não é? E mais tarde, como uma tese de concurso titular já na Federal Fluminense, a Universidade Reformanda. Não é? E saí então da Fundação Getúlio Vargas por perceber a crise do IESAI, não é? E busquei um trabalho na Unicamp. Não é? Foi um período curto, mas muito interessante. Não é? Uma mudança de vida, uma volta a São Paulo. Uma volta a São Paulo. Eu tenho de décadas em décadas uma digressão,
uma recidiva paulista, não é? E que eu consigo bravamente superar. Mas passou alguns anos na Unicamp, né, dando aula. Isso uns 3 anos, né? Foi bastante bom aquele tempo. Me emociona ainda quando retorno. Quando lembro, na Unicamp. Mas, bom, aí depois de novo voltou, quer dizer, agora para a UF, né? Para a UF. Mas o que é que motivou essa saída da Unicamp? A mulher, mais uma vez. Isso. Não é? Teve um episódio de separação. Não vai reescrever a biografia. Não, mas de fato, foi fato. Uma trajetória em carne e osso. Foi fato isso. Eu estava casado nessa época, houve um momento de separação, não é? E depois uma retomada do casamento. E essa retomada do casamento implicava em pedir demissão da Unicamp. Então, até hoje, eu sou a única pessoa que pediu demissão da Unicamp. Eu era professor do quadro da Unicamp, foi preciso o governador, era Paulo Maluf, né, mas não teve nada a ver com a minha decisão, a não ser com a publicação do decreto, exonerando a pedidos o professor fulano de tal, da categoria, como é que se chama? RDI-DP, não é? Da Unicamp. Ninguém pede demissão da Unicamp, eu fiz isso, né, por essas razões que mencionei. Não é? E a volta ao Rio foi pela via da Universidade Federal Fluminense, onde, algum tempo depois do retorno, não é, eu prestei concurso para professor titular de Sociologia da Educação. E a minha tese de concurso foi o que veio a ser publicado depois como a Universidade Reformanda, já sobre o desenvolvimento do ensino superior e da universidade imediatamente após o golpe de 1964. 64, 68, nesse importante período. Mas você vem para a Federal em 97, deixa a UF um pouco antes. Tem um intervalo aí, por que você deixou? Eu tive a certeza que a minha vida acadêmica tinha terminado. Por quê? Eu não tinha mais nada a ver com a universidade, muito desgostoso com as práticas da pequena política, das estreitezas departamentais, que eu já não tinha muito a ver com isso, que eu tinha que fazer uma outra coisa. Queria continuar a pesquisa em outros níveis, numa perspectiva que fosse mais escoimada da burocracia acadêmica, da mesquinharia departamental, e eu estava totalmente enganado. Eu não aguentei ficar fora da universidade, e quando surgiu uma oportunidade de concurso na UFRJ, eu me candidatei. Mas quer dizer, esse tempo, desculpa, essa saída da UF foi como de Campinas? Você pediu para sair? Na realidade, eu me aposentei de uma forma precária, não como docente. Eu juntei no mesmo processo toda a minha vida funcional no setor privado, juntei licença-prêmio não tirada, esse tipo de coisa, e tive uma aposentadoria precária. Então, quando apareceu a chance da universidade, você estava, de fato, já desligado. Já estava desligado. Agora, nesse período, teve alguns anos entre a saída da Fluminense e a entrada na FRJ. Sim. E você fez o quê? Eu fiz mais uma pesquisa social, não é? E aí foi por razões financeiras, de um lado, e de outro lado, a vontade de retomar um objeto sobre o qual eu tinha trabalhado muito tempo, de uma forma menos sistemática do que sobre a universidade, que foi a educação profissional. Sobre os trabalhadores diretos, a consultoria foi para o Senai. Veja que coisa. O Senai, o Departamento Nacional, tinha feito uma grande pesquisa de âmbito nacional sobre a própria instituição. Pesquisa totalmente caótica, por gente que não dominava minimamente as técnicas de investigação social. E se depararam com uma quantidade imensa de entrevistas e questionários já aplicados e não sabiam o que fazer com aquilo. E pediam, portanto, um milagre. E o santo fui eu. Me contrataram para debulhar, para digerir aquele material todo. Não é? E eu achei uma oportunidade fantástica, porque, veja,
Celso, eu já tinha... Você tinha um investimento anterior. Investimento, longo investimento anterior, com a educação profissional no CETRU. Porque no CETRU não era apenas um ex-dirigente do Senai, e importante e fundador do Senai, o Joaquim Faria Góes Filho. Era também Roberto Hermeto Corrêa da Costa. Tinha sido diretor-geral do Senai, tinha sido diretor do Senai em Minas Gerais. Era um engenheiro com experiência na educação profissional. Eu acho que ele chegou um tempo a ter até a atividade de direção da própria Fundação Getúlio Vargas. Superintendente, o superintendente geral, né? Ele quer ser uma contratação. Deve ter sucedido ao Dardô, o famoso Dardô Vieira, que foi o primeiro aprovado num concurso do DASP. O DASP do Estado Novo foi o Dardô Vieira. Tenho lembranças terríveis de lidar com ele, porque hoje, em retrospecto, eu vejo o treinamento a que fui submetido pelo Joaquim Faria Góes para ser o substituto dele, que implicava em lidar com o superintendente. E era terrível. Lembranças que eu não gosto de ter, eu vou suprimi-las já. Mas, então, Roberto Hermeto. Então, aprendi muito com ele sobre, principalmente, ensino técnico de nível médio. Já tinha feito a minha dissertação de mestrado sobre esse tópico. E agora retornando ao Senai numa visão privilegiada, a partir desse levantamento caótico. Né? Se isso foi, eu não digo ruim, mas pelo menos pouco útil para o Senai, para mim foi fantástico, porque eu viajei para várias unidades do Senai, fiquei conhecendo aspectos, para mim, completamente desconhecidos dessa instituição, a ponto de me facilitar a elaboração de uma outra trilogia sobre a educação profissional. Não é que foi a confluência da minha dissertação de mestrado, dessa consultoria, não é, dos estudos que eu havia feito aqui no CETRU e de coisas que eu havia feito fora de instituições durante esse tempo. Você acha que pode haver uma experiência de enriquecimento mútuo, combinar a pesquisa com a consultoria com a atividade acadêmica, que você fez isso nesse momento? Eu acho que eu consegui fazer. Eu acho que eu consegui fazer, sim. Não com tudo da consultoria, não é? Mas com muitas coisas dela, sim. Eu acho que essa minha trajetória pode ser vista desse ponto de vista, de uma interação virtuosa entre essas coisas. Porque eu também consegui rejeitar convites e possibilidades que me foram oferecidas e que eu não considerava interessantes do ponto de vista acadêmico, ou pelo menos de uma ética de trabalho. Eu não fiz consultoria para ganhar dinheiro a grandes custos pessoais, éticos ou acadêmicos. Isso não, realmente. Luiz Antônio, você hoje é muito associado, com muita razão, você tem um núcleo, um laboratório que trata de ensino religioso. Esse é um campo importante de reflexão sua. Você pode nos contar um pouco como apareceu, como é que... Isso foi aparecendo, a questão, qual é a questão? A questão da laicidade do Estado. Essa aqui é a questão. Né? Ela foi aparecendo ao longo da minha pesquisa em diferentes momentos. É possível encontrar na Universidade Temporã, que foi escrita fim dos anos 70. Em vários momentos é possível encontrar referências a essa questão. Mas elas estavam todas, essas referências, de uma maneira difusamente colocadas. Até que surgiu na UFRJ, há poucos anos, uma mudança institucional importante. Foi a criação de um núcleo de estudos em políticas públicas de direitos humanos. A criação de um núcleo estatutário. Eu fui um dos criadores dele. Não é? É um núcleo onde eu estou localizado hoje na UFRJ. E esse núcleo foi criado pela incorporação de alguns laboratórios, de alguns grupos de estudos previamente existentes, inclusive o que eu coordenava, que se chamava LEO, Laboratório de Estudos das Universidades.
não é? Ou seja, inercial a toda essa trilogia. Eu estudava muito a UFRJ e estava tratando de uma comparação entre a morfologia da USP e da UFRJ. Sociologia das organizações. Quando esse núcleo foi criado, a incorporação do laboratório eu julguei inadequada para o núcleo. Estava muito difícil no propósito desse núcleo de políticas públicas em direitos humanos tratar da universidade. Estava muito difícil. E nesse momento, naquela conjuntura, eu considerei que ele deveria ser substituído por um outro. Não o LEO, mas o OLE, um observatório da laicidade do Estado. Então, um grupo de estudos, usando a nomenclatura do CNPq, substituiu o outro. Não é? E eu creio que tem se desenvolvido bastante bem. Nós estamos estudando, então, a laicidade do Estado no Brasil e fora do Brasil. Algumas comparações internacionais, né, uma documentação muito forte. E a pesquisa que eu estou fazendo hoje já não é a gênese e o desenvolvimento do ensino superior no Brasil, nem a questão da dualidade entre educação profissional e educação geral, nem o trabalho manual e o trabalho intelectual, mas é a dualidade entre o confessional e o laico na estrutura do Estado e especialmente no aparelho educacional. Não é? Eu tenho me dedicado a isso e hoje a minha pesquisa é sobre isso, a débil autonomização do campo educacional diante do campo religioso. E eu estou fazendo um rastreamento. Bom, eu não sei se vai ser outra trilogia, acho que não vai dar tempo, não é? Vai ter que esperar outra encarnação, mas enfim, se eu não mudar de assunto. Né? Parece que a gente muda de assunto quando muda de encarnação também. Né? Mas débil autonomia em que sentido, se fosse sentido resumir? De fraca autonomia. Significa que, veja só, Celso, há uma reputada ONG paulista chamada Ação Educativa, muito boa, fez um levantamento de todos os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que tratam de temas educacionais. E verificou que quase a metade deles são de mudança de conteúdos curriculares. E a maior parte desses de inclusão de conteúdos religiosos. Criacionismo, esse tipo de coisa? Não, pior do que isso. Coisas como... Porque isso ainda tem pretensa cientificidade, não é? Ou pelo menos uma competição dentro do campo chamado campo científico, nas disciplinas de biologia, etc. Mas coisas do tipo... Confessionais. Como vou lhe dizer, uma lei recém-aprovada no município de Ilhéus, em que o vereador propôs a lei que obrigava a rezar-se o Padre Nosso antes do início de toda a aula na rede municipal. Ou o projeto de lei do deputado Marcos Feliciano, da Assembleia de Deus, que é a criação do programa Papai do Céu na escola. Ou o projeto de lei do padre Roque, padre já não é evangélico, mas é padre, em 1997, que mudou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 33, que passa a determinar, não só suprimiu a proibição de uso de recursos públicos para o ensino religioso nas escolas, como determinou que o ensino religioso faz parte da formação integral do cidadão. Portanto, 3 exemplos da debilidade desse campo educacional. Quando você compara isso com outros países, não é, a gente percebe essa enorme debilidade do campo educacional no Brasil. Então, observar isso, mapear, eu creio que é uma coisa importante, até como forma de ação política, não é? No sentido de propiciar que outras pessoas se municiem desses elementos, né? Eu gosto muito daquela imagem do Carr, historiador, né, que diz que o processo histórico não é uma coisa evolutiva, ascendente, mas parece com
um cortejo, ele diz procissão, pelo menos a tradução é procissão. É uma procissão. Você laicizou. Que dá várias voltas, né? Dobra sobre si mesmo, etc. E eu acho que nessa metáfora aqui interessantíssima, nós estamos hoje no Brasil, não só no campo educacional, não. Nós estamos nessa matéria mais próximos do século XIX, do Segundo Reinado, do que da Primeira República, do Estado Novo, ou da República Populista. Numa luta pela laicidade das figuras mais importantes daquela época, como Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Saldanha Marinho, não é? Essas fantásticas figuras que lutavam pela separação entre a Igreja e o Estado. Não porque fossem religiosos ou ateus, nunca foram. Nenhum deles nunca foi isso. Mas a separação entre Igreja e Estado pelo registro civil, pelo casamento civil, não necessariamente o religioso, mas sem proibir o religioso. Não é? Republicanos, né? Republicanos, esta é a palavra, não é? Mesmo quando fossem monarquistas, como o Joaquim Nabuco, né? Foi monarquista sempre, não é? Embora embaixador da República em Washington. Não é? Enfim, eu creio que nós estamos próximos disso. E queria dizer, Celso, que hoje a luta pela laicidade, esse débil campo em termos de autonomização, essa luta não é mais forte no campo educacional, ao contrário, é em matéria dos direitos sexuais e reprodutivos, na matéria da presença de símbolos religiosos ostensivos nos espaços públicos. Não é? A educação não está à testa desse cortejo, ao contrário, está na rabeira. Não é? E se beneficia da luta das mulheres, dos gays e de todos pelos direitos sexuais e reprodutivos. Mas, de todo modo, é uma coisa importante para a educação. E mais, não é? Essa presença religiosa, mas não só ela, mas também a presença dos militares durante o período da ditadura, mas também hoje a presença dos empresários como dirigentes educacionais, no sentido gramsciano do termo, não é? É resultado dessa debilidade e aumenta a debilidade. Portanto, esse elemento... Você acha que essa debilidade decorre do fato do campo educacional ser um campo sem um objeto próprio, bem definido? Não creio, não. Não creio. Eu creio que tem dois grandes vetores na produção da debilidade. Primeiro, a força da Igreja Católica nesse campo. Não é? Ela sempre reivindicou uma fortíssima presença aí. Em outros países da América Latina, idem. O México conseguiu resistir mais a isso, o Uruguai, por diferentes processos. Né? Mas o padroado deixou marcas profundas em nosso país. Então a presença religiosa foi muito forte. O Estado Novo ajudou muito nisso. O Estado Novo liquidou com a maçonaria laica, com os militares positivistas laicos, e favoreceu enormemente a organização dos militares católicos. Isso é uma coisa de grande importância. Eles preencheram o vácuo da esquerda militar após 1935. Então isso foi de grande importância. Então o lado católico. As ditaduras sempre favoreceram isso. Pós-64 foi assintoso esse tipo de coisa. Esse é um lado. O outro lado, o privatismo. O privatismo genérico. Não é? Isso é de grande importância. O Estado Novo ajudou no privatismo, segurando, por exemplo, o crescimento dos ginásios, deixados como uma espécie de reserva de mercado para a Igreja Católica. Que ocupou bem. Mais do que isso, houve escolas oficiais durante o Estado Novo que foram desativadas em proveito de escolas confessionais, aí especificamente escolas normais para mulheres serem professoras do setor público. Olha que elemento importante em termos da reprodução ideológica, não é? Então, o privatismo sempre ajudou isso. Um momento assim importante para esse estudo foi o próprio processo de elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
em que a Igreja Católica foi uma espécie de comissão de frente, não é, para usar a expressão de um cortejo agora carnavalesco, do privatismo, quando os empresários no campo educacional, não é, precisavam de uma legitimação religiosa. Não é? Hoje eles não precisam mais disso. Eles têm força política direta no Congresso Nacional e o seu discurso próprio. Não é? Mas naquela época eles não tinham esses recursos, precisavam da cobertura da Igreja Católica. Portanto, a ética católica e o espírito do capitalismo educacional. Pois, isso é perfeito. Eu acho que é um fantástico título, né? Se você me permite, eu vou provisoriamente... de graça, né? O manto de ferro que usou enquanto precisava. Eu vou fazer um download desse fantástico título. A propósito disso, assim, nas últimas décadas, no campo religioso, o crescimento das igrejas evangélicas tem sido uma marca, quer dizer, não ultrapassaram em termos quantitativos ainda, né, os que se declaram católicos, mas são muito mais, talvez, militantes. Eu não sei se... É verdade. Enfim, como é que isso impacta no seu objeto de estudo, na questão da laicidade? Fantasticamente. E de um modo bastante contraditório, não é? Sim, porque eles devem querer tirar alguns símbolos religiosos católicos, né? É verdade, e pôr os seus. Por exemplo, não gostam do crucifixo, que tem a figura do Cristo, mas a cruz sim. Nem do Padre Nosso. Do Padre Nosso sim, querem que mantenha, não a Ave Maria. Sim. Não querem a festa de São João, nem o Saci Pererê na escola, não pode nem falar dele, não é? Mas, por outro lado, a leitura da Bíblia é altamente valorizada. A disputa, hoje o campo religioso no Brasil é um campo de disputa. A Igreja Católica está fortemente empenhada na recuperação de um poder perdido. Celso, o Rio de Janeiro já não tem a maioria da população que se declara católica. Nós vamos provavelmente ver a confirmação disso nos dados do censo de 2010, que serão divulgados em abril de 2012. Não é? Então isso é muito grave. O número, a proporção dos que se declaram sem religião cresce a uma velocidade ainda maior, embora o número absoluto seja pequeno. A inclinação da curva ainda é superior à do crescimento dos evangélicos. Então, são mudanças muito graves no campo educacional. Ambos, católicos e evangélicos, querendo acabar com os afro-brasileiros. Uns pela incorporação, outros pela satanização. Então, são mudanças muito graves. O que isso impacta na questão da laicidade? De um lado, aqueles que querem acabar com ela para exercício total da dominação, por exemplo, no campo político, de uma maneira geral, ou no campo educacional, no sentido estritamente. Não é? E aí estão católicos, todos. Não, o Brasil acaba de assinar há 2 anos uma concordata com o Vaticano, coisa que não fez nem no Império, onde havia a religião do Estado. Incrível, né? Apesar de propostas do Joaquim Nabuco nesse sentido, para resolver determinados problemas econômicos com os mosteiros. Então, de um lado, aqueles que querem acabar com a laicidade por aí. Algumas igrejas evangélicas, que crescem muito, querem substituir a Igreja Católica na dominação política direta. Mas outras igrejas evangélicas, não é, querem, ao contrário, defendem a laicidade. Estão aí os metodistas, estão aí luteranos, estão aí presbiterianos, né, pelo menos algumas lideranças, no sentido da defesa da laicidade. Também é uma disputa dentro do campo evangélico, né? Sem dúvida. E provavelmente é essa disputa do campo religioso que abre caminho para uma nova laicidade, diferente daquela do século XIX, da maçonaria, dos positivistas e dos liberais. É uma laicidade a partir de um empate no campo político, muito mais à la américaine do que à la française. Então, eu creio que esse é um momento novo, uma possibilidade, não é uma predição. Eu creio que essa é uma fortíssima possibilidade para o Brasil de hoje. Não só por causa desse empate, mas porque nasce uma nova consciência laica que a gente vê em artigos de jornal, em programas de televisão, em defesas de tese. Não é? Quando se chama é possível chamar hoje
no banco de teses da CAPES várias teses a partir do descritor laicidade, coisa que há 10 anos atrás não havia. Não havia. Em 2006, isso é poucos anos atrás, saiu o primeiro livro no Brasil com o título Estado Laico. Antes não havia nenhum. Então são novidades muito interessantes, né? Um observatório da laicidade do Estado permite captar e difundir essas informações. Não deixa de ser interessante numa experiência claramente republicana você ter que adjetivar o Estado. Sim, sem dúvida. Né? Não deveria precisar falar Estado laico. Claro. Luiz Antônio, você foi do Conselho Nacional de Educação. Fui. Isso é um momento importante, inclusive, de percepção do impacto de tudo isso que você está fazendo agora como reflexão, né, de interferência no campo educacional lá, porque toda a legislação está lá. Você pode falar um pouco dessa experiência no Conselho? Pois é, interessante isso, porque o Conselho Nacional de Educação foi criado com a configuração atual em 1995, começo do governo FHC. Antes havia um outro Conselho Federal de Educação. Não foi apenas uma mudança de letras da sigla, atribuições, composições, etc. Não é? E este conselho, o de 95 para cá, ele é formado mediante o processo de cooptação explícita. Antes não havia nenhuma previsão a respeito desse tipo de coisa, podia haver cooptação implícita. Então, a legislação, a lei que o criou em 95, diz que metade dos membros o presidente da República nomeia como quiser. Mas a outra metade ele tem que nomear ouvindo as entidades. O que acontece é que os presidentes da República, então isso vale para Fernando Henrique Cardoso, Lula e provavelmente valerá para Dilma, eles nomeiam todos ouvindo entidades. Entidades da área de educação, entidades sindicais, culturais, de diferentes composições, conforme o presidente, a amplitude é maior ou menor. E eu fui indicado por entidades, não é? Por exemplo, o SBPC, ou associações da área educacional, desde a primeira fornada do Conselho. Me indicam hora para a Câmara de Educação Básica, hora para a Superior, hora para as duas. E nunca fui escolhido, né? Os ministros e presidentes tiveram lá suas razões. Mas no segundo governo Lula, em maio, portanto, de 2010, sim, eu fui nomeado pelo presidente Lula para a Câmara de Educação Superior. Não era a minha preferência, eu preferia a Câmara de Educação Básica, onde a questão da laicidade está mais diretamente implicada. E por causa da composição da Câmara que eu também preferia. A Câmara de Educação Superior é dominantemente um lobby privatista, explícito ou dissimulado. Então eu entrei fazendo uma oposição generalizada ao Conselho. Em alguns aspectos, aliado malgré moi e malgré lui, do ministro da Educação, Fernando Haddad. Por exemplo, no que dizia respeito à contenção da multiplicação dos cursos de direito. Por exemplo, a multiplicação das vagas nos cursos de medicina irresponsáveis. Perdeu ele, perdi eu. Não que eu defendesse uma posição por causa dele, e nem ele por causa de mim. Mas convergíamos nesse tipo de posição. Mas a maioria dos membros da Câmara de Educação Superior eram favoráveis a uma expansão desmedida do setor privado. E eu permaneci no Conselho durante 1 ano e um pouquinho, não é? Desenvolvendo essa intensa atividade. Até que eu percebi que isso realmente não resultava em nada positivo e, ao contrário, resultaria em coisa positiva a minha demissão, embora ela não tivesse feito a base de, a fundo atirando, nada disso, não é? Mas no sentido de mobilizar entidades para que os indicados não fossem apenas, nós temos lá um aliado nosso, isso de nada adianta.
mas numa luta para fazer maioria no Conselho Nacional de Educação, especialmente na Câmara de Educação Superior. É isso que importa, não é? Porque a Câmara tem muito poder. A capacidade de resistência que um ministro tem contra determinados pareceres e resoluções aprovados na Câmara é muito limitado. Muito limitado. Até por causa do poder de fogo do Congresso, né, onde tem representantes ativíssimos do capital aplicado na área educacional. E especialmente agora que esse capital assume uma nova configuração, não é? Que é da grande empresa educacional com ações na Bolsa, da grande empresa educacional com instituições que controlam instituições de educação superior em diferentes estados da federação, não é? E, enfim, sobre esse tipo de atividade, o Conselho Nacional de Educação e o Ministério não têm nenhuma capacidade de avaliação desses conglomerados educacionais. E não terá, se não mudar radicalmente essa composição. Então, eu entendi que, não sendo membro do Conselho, eu ficava mais à vontade para fazer esse tipo de análise do Conselho. E eu estou empenhado nesse tipo de coisa. Não uma análise reativa nem rancorosa, mas uma análise sociológica, política e histórica desse processo. Muito bem-vinda a sua pesquisa. Mas antes dessa pergunta, eu queria que você nos falasse um pouco sobre o seu trabalho de orientação. Você tem uma longa experiência já do programa de pós-graduação e muitos orientandos. Como é que, se é uma atividade também para você tão prazerosa e produtiva quanto do magistério? Eu creio que a orientação de teses e dissertações ainda é mais prazerosa do que o magistério corrente. Porque aí os temas são escolhidos de comum acordo sempre, não é? E os procedimentos também. Então, é uma atividade que eu gosto muito. E especialmente agora, não é? Talvez nessa etapa final da minha atividade acadêmica, em que eu posso escolher os temas mais do que ser escolhido por eles. Não é? Enquanto eu trabalhava com o ensino superior de um lado e a educação técnica de outro, e o interesse pela conjuntura de política educacional de outro ainda, qualquer tema valia, não é? E recentemente, depois da criação do Observatório da Laicidade do Estado, eu resolvi restringir esse tema de orientação para a socialização político-ideológica, seja na elaboração de políticas, e aí cabe tanto a educação moral e cívica quanto o ensino religioso nas escolas públicas, quanto a elaboração de política no âmbito de uma Assembleia Legislativa, por exemplo, de uma Câmara de Vereadores. Quanto a pesquisa sobre o Conselho Nacional. Quanto a pesquisa sobre o Conselho Nacional. Então, a socialização, eu já não uso só a expressão socialização política, não é? Mas socialização político-ideológica, ela hoje é o tema que concentra as minhas orientações. Não é? E a gente pergunta sempre para os nossos entrevistados se você tivesse que mencionar um livro, um texto, um episódio que tenha marcado especialmente a sua formação ou sua vida de gosto, não precisa ser da área, o quê? Não é uma pergunta muito simples, mas... Eu posso citar, sim, e talvez eu citasse um livro e dois, não é? Um foi Educação e Desenvolvimento no Brasil, do Roberto Moreira, de 1960, publicado pelo Centro Latino-Americano de Pesquisa em Ciências Sociais, que existia no Rio de Janeiro, já não existe mais. Roberto Moreira era um sociólogo, não é? Escreveu esse livro para americano ler, então é um livro muito chato de ler, mas o que eu gosto especialmente dele é um apêndice
que se chama Sociologia Política da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, esse capítulo desse livro, eu diria, me deu régua e compasso para análise do processo de formulação de política. Para uma sociologia política, como diz o título desse apêndice, está muito bem aplicado, né? Esse foi um importante livro para mim, Educação e Desenvolvimento no Brasil. O outro é um de Ottaviani, chamado Desenvolvimento Social no Brasil. Educação, como é o título? Está me escapando. O fato é que eu elaborei um livro depois que foi resultado desses dois títulos, chamado Educação e Desenvolvimento Social no Brasil. Não é? E não foi apenas uma melange de títulos, não é? Foi também uma mistura de influências e de inspirações. Eu creio que esses dois. E se não for demasiado, eu queria citar um outro, que foi a tese de doutorado de Luiz Pereira, não é? Um importante sociólogo brasileiro. Ele foi orientado por Florestan Fernandes, de quem foi assistente na cadeira de Sociologia 1, que foi a escola numa área metropolitana. Ele, professor primário e sociólogo, não é? Assistente de Florestan, e pesquisou a estrutura dessa escola e as práticas numa perspectiva weberiana, como observação participante, trabalhando lá. E se eu pudesse citar um quarto, e não cito mais, não é? Mas é muito importante para mim, é de um outro assistente de Florestan, uma assistente, Maria Alice Mencarini Forachi, não é? O Estudante e a Transformação da Sociedade Brasileira. Esse livro foi uma inspiração muito forte para mim e até hoje é. Né? Eu tenho encadernado e tenho uma lembrança muito forte da figura da Maria Alice Forachi apresentando a sua tese recém-defendida na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1964, quando eu era estudante lá. Olha, que bonito. Pronto, só isso. Que bom. Você então é um otimista com relação às ciências sociais? Mas você diria o que para um jovem que quer entrar? Vai fundo e aguenta as consequências. Muito obrigada. Muito obrigado, Luiz Antônio. Obrigado a vocês pela paciência aí.